Agora, mesa master, literatura premiada. Para bater um papo com Luísa Romão, vencedora do Prêmio Jabuti 2022, convido a mediadora Silvia Schmidt para compor a mesa. Luísa Romão foi vencedora do Prêmio Jabuti 2022 com o livro Também Guardamos Pedras Aqui. Luísa Romão, seja bem-vinda à mesa. Um bom bate-papo a todos. Grata, Nádia. Bom dia a todos. Bom dia, Luísa. Como é que foi a sua também homérica viagem? Eu estou acompanhando a Luísa no Instagram e realmente, até chegar aqui, eu sei que ela fez um percurso maravilhoso, com certeza buscando mais informações para os seus ótimos e excelentes livros, livros que mereceriam um fórum, mereceriam uma excelente assembleia. Isso com certeza vai acontecer. E estamos aqui hoje, infelizmente, apenas para um bate-papo, mas fiquem abertos mais no futuro, né, para acompanhar o projeto, eu diria, histórico, crítico, de crítica a crítica, com muita crítica. Eu, como uma professora de pré-vestibular por muitos anos, evitando um pouco a academia, como uma também estudante, diria: professora, que livrinho pequenininho, se cair no vestibular vai ser ótimo, eu vou evitar a leitura, porque nós temos, sim, essas questões de preconceitos em relação à literatura. Só que não. Este livro, Também Guardamos Pedras Aqui, premiado como livro do ano e melhor livro de poesia, é extremamente potente, politicamente potente, sob o ponto de vista de uma jovem que já está na academia, traçando, não é um projeto que começa também buscando respostas dentro da oralidade, e nós percebemos isso, então, também nesse livro premiado. Eu que vou colocar aqui, e já fazer uma paráfrase brincalhona com Vinícius de Moraes, que quase sempre são nossos filhos. Ela está gerando um filho extremamente habilidoso com as palavras, e eu diria assim: filhos, melhor não tê-los, não lê-los, filhos, livros, melhor não lê-los, mas se não os lemos, como sabê-los? Querida, com você, então, a Parole, a sua grande eloquência, que é uma área da literatura ainda bastante esquecida, para que você se dirija aos seus queridos leitores, fãs, e tenha, então, a palavra para esse momento mágico. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Queria agradecer muito todo mundo que está aqui nesse domingo, 11 e pouco da manhã. Agradecer muito já essa introdução e o diálogo que a gente vai ter. Agradecer muito a organização da Flipossos, a todo mundo que está trabalhando na parte de curadoria, Gisele, produção também, Nádia. Agradecer Toninho, Pedro e a todas as pessoas que estão trabalhando para que esse evento aconteça. E também os livreiros e as livreiras que estão lá fora, tendo esse tete-a-tete com os leitores, com as leitoras, com ex-leitores, que eu acho que a gente que produz literatura, a gente às vezes você só vê o autor, mas para que a gente produza, esteja aqui conversando, trocando ideia, tem muita gente que trabalha também para que o encontro seja possível, né? Seja o encontro, assim, um bate-papo, seja o encontro do livro com quem lê. Então, queria começar agradecendo. E eu estava pensando, gente, que como, né, às vezes você caiu aqui de paraquedas, quem que é Luísa? Que livro é esse? O que a gente vai conversar? Eu pensei da gente começar vendo um vídeo-poema que foi inspirado no livro. São alguns poemas do livro que eu performo. Ele foi dirigido pelo Eugênio Lima e que eu acho que pode ser uma forma bacana da gente introduzir algumas questões e daí começar o bate-papo. Pode ser? Vocês topam? Tá no jeito aí, Toninho? E aí eu ia só perguntar para o pessoal da luz se rola de abaixar um pouco, que nem a gente fez ontem, vocês fizeram com o Valtinho, que ficou o efeito do cinemão da sala de cinema.
Nina Rita Luciana, Joélia Carvalho, Nina Maria Adriana, Nina Rita Adelaida, Martinelli, Imani, Camila, Carmelita. A literatura ocidental começou com uma guerra. Não. Neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase... A literatura ocidental começou com um massacre. Isso. Você respira como quem veleja Ifigênia. O livro permanece aberto, vê? É minha vez de contar a história. Esse pacto. Só sobraram rios e pedras sobre o asfalto esse nevoeiro. Hoje chamam de santuário. O sêmen sobre os lábios secos antes da primeira letra, antes do primeiro grifo, alguém já implorava misericórdia. Estou pronta. A canção. Também as crianças precisam dormir. Te reconheço no coronel que ordena escavadeiras em território sagrado. Netanyahu, Donald Trump, Napoleão, sua saliva é a mesma dos banqueiros, Agamenon. Desculpa alguma, nem mesmo as crianças enfileiradas em terras batidas. Os recursos são finitos, mas quem se importa? Vem se arrefrega uma vez por semana nossa filha. Sorte. Sempre uma igreja para espiar os pecados, mesmo que milhares de mortos, mesmo que a fome, mesmo que sorte. Sempre alguma que resiste. Nossa força precária, nossas velhas cantigas. Você também está condenado. Os gregos foram capazes de... milhares de troianos. Porém, no último canto de Ilíada, Aquiles devolve a Príamo o corpo de seu filho Heitor. Hoje, aqui, no sul do mundo, ainda não se tem notícia dos mais de 200 desaparecidos na ditadura militar. Um corpo é um atestado de barbárie. Até os gregos tinham piedade. Ira, Maia, Maria do Carmo, Maíra, Rita Maria, Majori, Iraci. Era dos troianos a guerra. Isso é tão indiscutível quanto a beleza dos teus olhos, Ilíone. Era dos troianos a guerra. Isso é tão indiscutível quanto a aspereza de um obelisco em pleno viaduto Costa e Silva. Era dos troianos a guerra. Mas os deuses eram gregos, e também o poeta, e alguns troianos. Não conseguimos te proteger, prima.
Em português se diz destrua e não destrói. Nem no verbo, na aniquilação total, a cidade sobrevive. Não conseguimos te proteger. Príamo. Testículos arremessados aos cães. Príamo. Um ancião contra drops no semáforo. Príamo. Sabíamos desde o começo. 1. Eles falam a mesma língua. 2. Definem o que é clássico. 3. Os píncaros são altos demais para a voz humana. Entenda, Cis. Anunciar a desgraça não é o mesmo que remediá-la. Primeiro você dirá: está podre. Depois, com perícia, raspará da polpa, a casca, gosmento, o chorume se espalha. Há fungos pré-históricos, há fungos abençoados, está podre. Você repetirá a didática. Eles continuarão a palitar os dedos no pé. Talvez você chore, talvez arranque do pubis ao queixo todos os cabelos uma mulher carbonizada no meio da avenida. Talvez você mostre relatórios do Ibama, a fotografia aérea de crianças vietnamitas, fatos antes incontestáveis. Fatos antes, nunca mais. Eles continuarão a palitar os dedos do pé. Talvez te chamem de louca ou naive. São incontáveis as formas de se deslegitimar uma mulher. Cassandro, Ote, você tá falando grego, seus seios em chama, está podre. Ote, você tá falando grego, seus seios em chama, está podre. Ainda assim, eles se lambuzarão. Eu não conheci Troia. Ruínas a mais, ruínas a menos. Também guardamos pedras aqui, do outro lado do oceano. Tudo o que eu aprendi foi nesse alfabeto moderno. Eis o momento apoteótico. Minha obsessão. Nossos despojos é Troia. Minhas amigas encurraladas na mesa do chefe é Troia. A moça jovem, saco preto no rosto, festa de luxo, é Troia. As baratas roendo o cu da guerrilheira comunista é Troia. É Troia, os corpos desovados no mangue. É Troia, meu companheiro baleado no rosto. É Troia, as lideranças perseguidas, as vítimas de feminicídio. Os milicos, os tiranos, os fascistas, todos disparam contra Troia, Andrômaca. A filosofia, o direito, o ocidente nascem da devastação de Troia. Agora você entende por que eu voltei? Eu não conheci Troia, mas eu a entrevejo esplêndida. Nas carícias clandestinas, durante os bombardeios e gás de pimenta, nas clínicas de aborto, nos abrigos inusitados, no canto sim, no canto eu não vou me entregar. Você grita. Eu repito através dos séculos. Minha irmã. Não há poemas para você. Nenhuma linha sobre Cibele. Quando perdemos o tino? Quando virou espetáculo? Maldita literatura e seu panteão de vitórias. Me abrace forte. A explosão está próxima. Ela há de vir. Vivian, Kimani, Carmelita, Juventina, Leda, Ana, Sofia, Iana, Lucília,
Viviane. Berenice, Ana. Cecília, Ana. Aline, Agatha. Climene. Berenice e Luísa. Agatha, Aline, Lorena. Carlinda, Silvana, Silva, Maria José, Júlia. Lorena. Maíra, Rita Maria, Ana Iraci. Aline, Agatha. Obrigada, gente. Como não lê-los? Tão pequenininho e tão potente. Com uma orelha extremamente bem definida, também de uma das poetas hoje reconhecidas da contemporaneidade, Ivanov, Adelaide Ivanov, que coloca Luísa Romão, então, como uma, hoje, representante, a gente pode dizer, de uma área do conhecimento, de uma produção poética. Eu posso afirmar categoricamente intersemiótica, porque ela passeia por muitos signos, inclusive signos visuais, o signo da oralidade e o simbólico, que é o seu, parece-me, material de trabalho, interseccionando com o conhecimento e a crítica mais atual, de que coloca em xeque toda uma cultura que se estrutura, que se constrói através da alienação também dos nossos corpos. Quando pegamos um livrinho, um livreto, talvez bastante interessante, inclusive o formato dele, editorial, isso é de uma grande inteligência, podemos talvez não dar valor, né, por conta de toda essa estrutura que nos coloca atrás de grandes nomes, livros imensos, encontrados nas diversas bibliotecas do Ocidente, e que alguém vem dizer: opa, espera aí, não é bem assim, meu senhor. Repensemos o cânone, repensemos, dialoguemos, mas também critiquemos, ou seja, vamos repensar os valores dos nossos, né, nomes, do nosso legado. Para ler Luísa Romão, poeta, performer, inclusive, não é, diretora, já curadora e universitária bastante potente, eu precisei voltar ao Ocidente clássico e trazer ao lado de também guardamos pedras, aqui as pedras de um clássico, não é? A Ilíada, que dá começo à crítica politicamente poética que Luísa está traçando em Aqui Guardamos. Mas não muito satisfeita, porque aí eu fui entrando naquele lugar da aluna que não entendeu nada desse livrinho premiado, teve que recorrer também aos grandes nomes, que dá sequência aos grandes personagens que ela vem dialogando. Fui a Homero, essa aqui, uma edição de Haroldo de Campos, que já é uma tradução um pouquinho mais, diríamos assim, facilitadora para o nosso perfil mais volátil, mais rápido da contemporaneidade. Então, assim, relembrando o nosso querido Vinícius, melhor não lê-los? Sim, melhor lê-los, nossos filhos, nossos pequenos filhos. Luísa, minha pergunta para você: quando esse insight aconteceu? Que momento dessa sua trajetória brilhante, já de sangria, inclusive, para que você consiga fazer assim, resumir, não é? Essa potência de crítica aos nomes
do cânone da literatura ocidental? Bom, gente, eu sou do teatro, né? Minha formação originalmente é em artes cênicas. E a gente tem, em geral, nos conteúdos programáticos das escolas de teatro, assim, um semestre, 2 semestres, 1 ano e pouco, de estudar esses clássicos gregos, né? Isso é uma das coisas que, inclusive, eu acho que eu penso poeticamente no livro, né? Por que essa mitologia tão antiga forma ainda tanto do nosso pensamento artístico, né? Do que são as bases da filosofia, do teatro, da democracia. Ou seja, a gente tem, em geral, nos espaços de saber instituído, um paradigma muito eurocêntrico, né? Então é isso. Eu lia muito Sófocles, Eurípides, Homero, e nada, por exemplo, de literaturas da América Latina, de produções artísticas africanas ou do extremo, enfim, do Japão, da China, né? Enfim. Ásia. Então a gente tem da Ásia ou árabe, enfim. Geralmente a gente tem esse paradigma muito focado na literatura, né? E na cultura europeia. E eu li de 2016 para 2017 a Ilíada. E eu lembro, gente, da sensação de horror que eu fiquei lendo. Eu não sei se alguém aqui já enfrentou esse calhamaço do Homero, mas é um livro muito violento. Eu lembro de terminar e a sensação que eu tinha era de falar: o Tarantino é moleza perto disso daqui. Assim, a quantidade de sangue desse livro, a quantidade de violência, é um acúmulo das formas de matar, de subjugar e de infringir dor ao outro e à outra. É um livro que vai narrar não uma guerra, mas um massacre, né, como eu coloco nos primeiros versos do livro, e que, de certa forma, vão ser tomados como o início da literatura ocidental, dessa literatura que vai chegar nas Américas e no Brasil via processo de colonização. Então, eu fiquei nesse espanto, falei, gente, como é que isso daqui é a pedra fundamental de toda uma tradição literária, de uma tradição artística, de uma tradição de teatro, de política? É sério que essa daqui é a pedra que a gente escolheu como base de tantos monumentos? E eu lembro que eu fiquei com essa inquietação. O poema do Homero, que é esse que tem as palavras todas e que no livro ele aparece como uma mancha gráfica, surgiu nesse momento. E eu comecei a pensar um pouco o que essa história tão antiga pode revelar sobre o Brasil contemporâneo, sobre algumas violências que se perpetuam na América Latina até hoje. E, em especial, o poema do Homero, o que me tocou muito é que, nesse momento, eu estava viajando pelo interior da Bolívia, num sítio onde o corpo do Che Guevara ficou 30 anos desaparecidos. E a prática de desaparecimento dos corpos, infelizmente, é muito comum, né, nas Américas, seja durante o período colonial, seja, né, durante as ditaduras, seja ainda hoje, né, de pessoas que são desaparecidas pelas milícias e pelas polícias militarizadas. E o que me tocava na relação com a Ilíada é que a Ilíada termina com a morte de Heitor. Heitor, para mim, é um outro tipo de masculinidade, não é a masculinidade viril dos gregos, né? Heitor, eu até defino ele era mais parecido com um carneiro. E por mais dolorosa e violenta que tenha sido a morte dele, Aquiles, que é quem o mata, devolve o corpo para o pai. Então, Príamo, que é esse já um ancião, ele atravessa durante a noite o acampamento militar dos adversários, dos gregos, ele beija as mãos de Aquiles, que matou o seu filho, e recupera o corpo. E aí a Ilíada, né, o recorte que Homero faz, termina com os ritos funerários do Heitor. Ou seja, pelo menos foi permitido à família e à comunidade velar aquele corpo. E isso é uma prática que, infelizmente, quando a gente olha para a história da América Latina, muitas vezes foi interditada, né? E, infelizmente, essa tecnologia de morte foi sendo aperfeiçoada e ainda acontece. Então, foi um pouco a partir dessa inquietação de pensar, por um lado, como que essa tradição de literatura, essa tradição cultural chega e se impõe, e, por outro, o que reler essa tradição de uma forma crítica nos conta
nos ajuda a pensar e também atuar na realidade contemporânea. Ou seja, a estrutura que vivemos, que pisamos, que frequentamos e que pensamos, ela compactua com uma trajetória histórica de aniquilamento, silenciamento, marginalização e morte, de modo absolutamente agudo, daqueles que o enxergam, veem, criticam, negam. Para você carregar essa força, Luísa, eu só consigo enxergar você nesse momento histórico como uma sincronia perfeita entre corpo, não é, na totalidade, e que já há estudos a respeito que tratariam um exemplo, Luísa Romão e outras pessoas que surgem com essa potência, como corpoemas. A construção vem se dando, a sensibilidade, o olhar, o ouvido, a performance, na imagem, no símbolo, como uma produção estética. Luísa Romão é um corpoema. Que alegria estar aqui com você, Luísa, que alegria. Eu quero muito te passar um pouco dessa teoria, desenvolvida hoje por um professor que é corpoético, também da Universidade Federal da Bahia, o professor Ivan, que traz esse conceito, através da filosofia, de uma potência performática, que traz para nós essa percepção em toda a sua hipersensibilidade. Então, assim, não basta ler o livro premiado, você não está aqui de frente por um prêmio que talvez se transforme num cânone, isso é um grande perigo. Você está de frente por um talvez novo paradigma, de uma nova percepção. E eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo, porque os primeiros a colocarem o paradigma conservador são os acadêmicos, são os prêmios que muitas vezes não nos chegam, porque ainda não adquiriram o conhecimento crítico que Luísa tem trazido e tem se instigado a buscar, através do feminismo, através de uma percepção paradigmática que avance e que nos coloque os cânones em suspense. Ou seja, repensemos. Luísa, como é carregar essa força poética no seu corpo? Assim, olhando você, é uma explosão, você é a própria explosão. Eu fico engrandecida de estar aqui ao seu lado, sabendo que a história está trazendo você como um exemplo, mas você agora corre o risco de ser o paradigma. E aí, muitas pedras virão. Como é que isso está acontecendo? Os seus leitores, os críticos já estão surgindo. E o que você falaria disso? Bom, acho que várias coisas nessa pergunta, né? Uma delas, sim, essa ideia de corpo-poema. De fato, é isso, né? Eu sou alguém que vem do teatro. Eu começo a escrever por acaso, quando eu conheço o movimento de saraus, os movimentos, né, de poesia falada, os slams, em que a produção poética ela não está desvinculada da performance, né? Então, quando a gente fala de poesia oral, o texto, a palavra enquanto significado, é mais um elemento entre muitos outros, né? Então, o poema oral ele é composto pela palavra, mas ele também é composto pela relação entre autor e intérprete e público, ele é composto pelo ambiente, ele é composto por como você está naquele dia, e pela voz, não só a voz como, enfim, um significado, mas a voz como potência, a voz como materialidade, a voz como gesto, né? Então, isso é algo que, na minha poesia, por mais que às vezes ela esteja impressa no registro da escrita, eu tento trazer, né? Então, essa voz enquanto ritmo, essa voz enquanto respiração. Isso, se a gente for olhar, inclusive para os gregos, tem uma autora que eu gosto muito, que chama Adriana Cavareiro, que ela vai falar que o Platão ele começa um processo de desvocalização do pensamento. Uma das dicotomias que os gregos colocam e que vão fundamentar, né, a nossa tradição aí de conhecimento é de sufocar a voz enquanto materialidade fônica. Porque é muito diferente eu falar uma palavra gritando e a mesma palavra sussurrada. A palavra é a mesma, mas a forma como eu falo
ela muda completamente como vai chegar em vocês, o que isso produz enquanto relação. E isso é algo que o Ocidente, historicamente, vai sufocando essa dimensão da voz que está ou antes ou além da palavra. E eu acho que isso no poema oral, em vários movimentos de poesia falada, e no Brasil a gente tem aí uma tradição incrível de várias culturas e de várias práticas de poesia falada, é algo que recupera essa dimensão da voz, do corpo, da palavra como gesto. Acho que isso é uma coisa. E, nesse sentido, eu acho que até o reconhecimento, né, do Jabuti, como você estava falando, do prêmio, de alguma forma, é olhar para essas produções e entender que já não dá para não olhar para o que está sendo produzido no Brasil a partir desses movimentos de poesia falada, por mais que esteja no registro do livro. E aí, como artista, eu acho que dos meus desafios, uma das minhas inquietações é pensar como que, por exemplo, isso eu tento traduzir para o papel, né? Sabendo que essa tradução nunca vai ser igual, porque é diferente vocês verem eu performando poema e lendo poema. Mas também pensando ele na página, é possível, às vezes, trazer outros elementos. Então, no caso do Homero, é um poema que eu não consigo falar, essas palavras todas que vão sendo amontoadas e que vão me emparedando no vídeo. E no livro eu falava, também não acho que é colocar essas palavras na página. Porque o que estava em jogo ali, para mim, era uma certa dimensão da impossibilidade de representar a violência, né? E também de uma certa ética ao representar a violência. Como que a gente pode falar da violência, representar a violência, sem que a representação da violência seja uma nova violência? Acho que isso é um compromisso ético que eu tento... eu me pergunto bastante durante os processos de escritura e de performance. E aí a solução que a gente encontrou, por exemplo, foi fazer essa mancha gráfica e, de certa forma, interditar essas palavras, o que trazia para mim também uma certa dimensão da censura dos arquivos, enfim, seja nos períodos ditatoriais ou nos períodos coloniais, né? Então, ou até nesse sigilo que foi imposto de 100 anos sobre alguns documentos e que, finalmente, agora vai se poder ver, enfim, o que estava escrito atrás da mancha, da interdição, né, da mancha gráfica. E sobre o prêmio, a questão do prêmio já estar, entre aspas, conectada com uma produção que vem das margens para o centro, que vem de uma crítica, uma crítica feminista, de uma política que repensa as estruturas dominantes, isso é bastante grandioso para um prêmio Jabuti, que, querendo ou não, está começando a perceber as identidades. Que bom! Então, a Luísa, como uma mulher periférica ou que trafega na periferia com bastante, eu diria assim, volatilidade, não é? E muita prática também, você acha que o prêmio está começando a ficar, eu diríamos assim, ligado nessa produção e realmente fazendo isso acontecer com um prêmio poderoso, né? Porque, querendo ou não, há um conservadorismo de achar que o poeta, o escritor, só será reconhecido a partir do momento que ele for premiado, que ele receber um galardão, inclusive uma força econômica para a sua produção continuar. Como é que você viu o prêmio? Parece-me que, numa entrevista que eu vi, você se sentiu meio surpresa, e não estava no Brasil, não é? Como é que foi receber o prêmio? Não, primeiramente, eu acho que é só importante eu pontuar que eu não me coloco como uma mulher periférica. Sim. Participo ativamente dos movimentos de sarau e de slam há muitos anos, há quase uma década, mas não é minha posição como sujeita no mundo. Sobre o prêmio, sim, eu estava estudando, não estava aqui, infelizmente não recebi, mas acho que agora, voltando, vai rolar de ver nessas reverberações, os encontros. O livro foi lançado durante a pandemia. Senti muita falta de poder falar os poemas, performar os poemas nos espaços de poesia falada. Tentei, algumas vezes, batalhar com eles em slam online, mas, infelizmente, não é a mesma coisa, né? Então, acho que agora, podendo voltar, estamos tentando transformar o livro também num espetáculo cênico de spoken word, ver
ter finalmente esse encontro com o público. E dessas viagens que você fez, ao chegar aqui, você está sentindo os desdobramentos? Têm sido positivos? Diríamos assim, as categorias ou as identidades que, de uma certa maneira, você identifica muito objetivamente na sua obra, estão tentando se aproximar, ou é o contrário, há uma... Opa, espera aí, não sei muito bem do que se trata. Como é que você sentiu isso ao pôr o pé no Brasil agora, depois da sua longa viagem? Depois eu gostaria muito que você falasse dos objetivos dessa viagem. Foi só um descanso mesmo? Foi também pesquisa? Bom, eu posso comentar, gente. Vocês querem que eu conte assim, da minha viagem, da minha vida pessoal? Foi linda. Não, acho bacana. Bom, eu fui para estudar cinema, eu sou atriz também, trampo já há bastante tempo com teatro, com performance, e eu fui para estudar um pouco de interpretação para a câmera, porque eu sou apaixonada por cinema, e, inclusive, muitos dos meus livros, eu brinco que são roteiros que eu não ia conseguir produzir, porque é muito difícil produzir cinema, né? Assim, é muito caro, é muito, enfim, equipamento. Então, eu brinco que o Nadine, por exemplo, eu queria um super longa-metragem de investigação, com uma cena final, que são vários corpos amontoados no meio da cidade, com uma câmera de drone saindo. Aí, como, enfim, né? Não tem orçamento para fazer isso, a pessoa escreve um livro de poesia. Mas agora pode ser que mude, não é? Vamos Os ver. olhares para você realmente podem Sim. ser importantes nesse momento que você sabe que tem mais, tem potência vindo, tem muito mais construção. E então, a sua viagem eu acho que é bacana, porque você fez um roteiro também para lugares, foi só por conta disso, ou foi também pessoal? Porque é uma liberdade que você tem de buscar agora também, através das possibilidades midiáticas, mostrar que você tem e sabe o que quer. E isso é bacana para a sua geração. E aí, eu acho que, enfim, coisas interessantes, né? Além desse estudo um pouco de instrumentalização de atuação para cinema, rolou de exibir esse filme na Grécia, que foi uma emoção gigantesca. Eu estava super, enfim, insegura do que os gregos iam pensar dessa parada toda. Eu já tinha ido para lá em 2020 para fazer estudo de campo, para escrever o livro. Né? Eu tinha ido a primeira vez para visitar sítios arqueológicos, museus, as ruínas, né? Isso é muito doido, porque Troia, na verdade, fica na Turquia. A gente está falando de uma cultura que está do outro lado do Mediterrâneo. Só que Troia não existe. De fato, né, o poema para Andrômaca, que fala eu não conheço Troia, ruínas a mais, ruínas a menos, também guardamos pedras aqui do outro lado do oceano, é porque a gente não tem nem as ruínas troianas. O que eu fui visitar é a ruína dos vencedores, que eu acho que, enquanto imagem, também é muito interessante, né, a gente pensar nas ruínas desse poder. E aí, agora, eu fui exibir num festival de videopoesia, que é um festival que existe há 10 anos, é um festival autônomo, independente. Existe uma cena muito forte também em Atenas, em Exárquia, que é um bairro anarquista, com muitos teatros autogestionados. Rolou exibir lá. E depois também apresentar o livro em alguns festivais de literatura, em Óbidos. Eu fiz uma performance na Suíça, dentro da universidade, que é muito doido, porque eu cheguei na universidade tinha um Zeus assim gigantesco. Falei, meu Deus, vamos lá brigar com essa estátua aqui, né, com essa ideia de conhecimento tão atrelada a esse imaginário grego, enfim, esse racionalismo de Zeus. E aí foi doido, gente, fazer os poemas do Pedras olhando para esses Zeus aí, assim. E viria um segundo livro ou uma performance, ou talvez na área da dramaturgia, que eu acho que você está bastante sensível a essa questão a partir dessa viagem? Não, ela simplesmente corrobora, fortalece, retifica a sua obra premiada. Você pode repetir, que eu não entendi. As suas viagens, não é? Ou tudo que você vivenciou, traz um segundo momento de também guardamos pedras aqui, ou só corrobora para tudo que você vivenciou e performatizou e eu acho que desdobrou em... É um pouco de contexto para contexto, né? Ver como que é diferente você fazer uma mediação, uma conversa com um livro, isso numa universidade onde, sei lá, o Einstein estudou, então esse é o cânone do conhecimento
eurocêntrico e fazer uma mediação num sarau em Taboão, por exemplo, né? Então, acho que cada contexto, o tipo de recepção é diferente. Acho que isso que você falou, né, de corroborar, não sei. Acho que isso é algo que as leitoras, os leitores e quem assiste que pode me dizer. É uma obra abertíssima, com certeza, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz de ter que retomar os meus primeiros anos de universidade, primeiros anos que nós estamos também desatentos, querendo conhecer muito mais os amigos, enfim, a estrutura, as possibilidades de intervenção, e acabamos não entrando na obra, não é? E eu, inclusive, eu fiz uma leitura primeiro do resumo, depois eu fui ao audiobook, são audiobooks super interessantes, feitos com muita categoria também oral, vale a pena ser lido, para chegar agora novamente ao livro, não é, ao cânone, e retomar, mas com a obra, então, de Luísa, que vale muitíssimo a pena ler. Então, já não sou mais aquela estudante de terceiro ano que chega para a professora e disse: ai, professora, é livro pequenininho para o vestibular, que legal. Semana seguinte, não entendi nada. Aí a professora chega, então, tem que dizer: querido, você tem que ir ao cânone, infelizmente tem que ir para ver como a Luísa vai colocar o diálogo entre o Ocidente, não é, e a nossa construção simbólica através dessa enorme violência que está pautada e poetizada, né, dramatizada através da sua obra. Eu acho que, Luísa, a gente consegue aqui também não levar o leitor a decifrar objetivamente trechos, porque vale a pena realmente essa dinâmica que eu passei, tá? Como inclusive outras pessoas pegaram um livro pequenininho. Como eu disse, não é um livro pequenininho, ele tem muita intensidade, traz muito para ser falado, eu diria assim, discutido em todos os âmbitos do conhecimento. Que bom, não é? Então, eu te dou esse parabéns, você me fez retomar conhecimento, áreas da cultura e perceber a força que esse livro tem. Realmente é um prêmio, né, de primeiro, de estar em foco, eu diria assim, numa percepção de que ele tem que ser lido, realmente vivenciado. Eu não sei quanto tempo a gente tem, porque aqui é uma dinâmica absolutamente maluca. Assim, a gente está vindo do Ocidente, das viagens, a Luísa aqui, eu mesma, nesse momento importante profissional de estar fazendo uma mediação tão instigante. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Nós temos 10 minutos. Ótimo. Então, nós gostaríamos muito de abrir a perguntas, né, Luísa? Você tem mais alguma consideração a fazer? E, enfim, vamos às perguntas dos seus leitores, fãs. Muito bem, fiquem à vontade. Oi, Luísa, tudo bem? Guilherme, eu queria jogar uma polêmica do ponto de vista do Jabuti, né, que é o principal prêmio mais importante. Como é ganhar o prêmio para uma editora não tão conhecida e fora do padrão de prêmio das grandes editoras que sempre ganham o prêmio? Obrigada pela pergunta, Guilherme. Eu acho que é muito importante a gente falar do trabalho das pequenas editoras e dos selos editoriais. Os meus 2 primeiros livros foram lançados pelo Selo do Burro, que é um selo editado pelo Daniel Minchoni. Jéssica também é minha... Oi, Minchoni. Te amo, obrigada. O Pedras eu lancei pela editora Nós, com um trabalho muito cuidadoso da Simone Paulino e da Bloco Gráfico. E o Nadine, que é o livro que eu lancei antes de viajar, agora no final do ano passado, foi editado pela Quelônio, que é uma editora artesanal. E eu acho que é muito importante esse trabalho que eles e elas estão fazendo de publicar e de criar outras formas também de circulação desses materiais. Assim. Eu acho que isso é um primeiro ponto. Acho que é interessante também o Jabuti olhar para essa produção, né, de outros selos editoriais que não só as grandes casas editoriais brasileiras. Acho que é isso. E uma coisa que eu sempre gosto bastante de comentar
é que, quando a gente fala de movimentos de poesia falada, às vezes existe um preconceito de que a gente quer acabar com a escrita, sabe? Então, assim, tipo, é oralidade, então essa galera não gosta de ler, não quer publicar. Pelo contrário, eu vejo que muitos dos movimentos de poesia falada também estão criando selos editoriais, né? Então, produz antologia, produz livro. Então, acho que é uma forma da gente entender a palavra. A Adriana Cavaleiro fala isso. Não é que a gente quer abolir a palavra ou a escritura, mas entendê-la desde a dimensão vocálica da voz. Então, acho que tem um trânsito aí entre oralidade e escrita que é muito interessante. E, de certa forma, a nós e essas outras editoras que eu comentei, assim como Macondo, Sete Letras, Urutau, Patuá, Jandaíra, tem feito um trabalho muito importante de produção, né, e de circulação desses materiais. Mais alguém? Jéssica Balbino, maravilhosa. Por favor. Grata pela sua presença. Bom dia, obrigada, Silvia. Oi, Luísa, saudades. Eu queria que você falasse um pouco sobre a poesia falada. Eu acho que é um assunto que me interessa muito, né? Acho que a questão do spoken, você sempre trouxe muito isso para o teu trabalho. Desde sempre, né? Te conheci através da performance, e eu acho que isso é muito legal, porque justamente cria pontes, né? Eu acho que você chega e fala para muito mais gente do que só através da plataforma do livro impresso. Aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso e queria pedir para você fazer um poema ao vivo. A gente merece Luísa Romão aqui ao vivo. Fechou, bora. Sim, é isso, gente. Eu sempre declamo os poemas antes. Eu sou a pessoa que decora o poema antes de escrever. Quando eu conto isso, todo mundo fica, como assim? Eu sou a pessoa que, em geral, cria o poema na fala e depois registra. Inclusive, tem, enfim, umas anedotas incríveis, sei lá, de sarau, eu ia, alguém começa a declamar o poema e eu, tipo, eu escrevi isso? O que é essa estrofe? Porque depois que você escreve, você não muda muito mais, né? Tem uma certa permanência da escrita que, quando eu vou performando, eu vou mudando o poema a todo instante. Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes de poesia oral, né? Então, eu estou aqui, eu faço um auto-sample, coloco esse poema, tiro essa estrofe, incluo uma citação de sei lá quem que aconteceu ontem, então eu coloco isso no poema. Então, acho que, de fato, eu sou apaixonada por poesia oral, e eu acho que é onde meu poema acontece com mais potência. O Pedras, mesmo, eu tenho a impressão de que o poema da Andrômaca aconteceu no dia que a gente filmou. Foi o dia que eu... Né, eu não vou me entregar! E eu falei, caralho, é essa treta que eu arrumei, assim, com Homero. Então, foi no dia da performance que o poema aconteceu. Posso fazer um. É que os poemas mais performáticos já estão no vídeo, mas deixa eu ver o que eu... Luísa, derrubadora de mitos, iconoclasta, em cena. Vamos lá. Eu vou fazer um que eu acho que, de certa forma, sintetiza esse movimento que você estava falando, né? De que você vai ler o livro, parece que você tem que fazer umas pesquisas no Google, volta, que é um movimento que, de fato, eu queria propor para a leitura, para o leitor, assim, de ser esse jogo, inclusive com os títulos, porque muitos títulos são para personagens que a gente não conhece, que não estão na Ilíada também. Então, Polixena, Ilíone, Briseida, né, essas figuras femininas que ou aparecem muito rapidamente na história oficial ou nem existem, né? Tipo, Cibele, a gente não tem uma linha para ela. O Homero não coloca as Amazonas, por exemplo, Pentesileia. Cassandra maravilhosa. Cassandra maravilhosa quase não aparece, enfim. Então, eu também propus esse jogo de recuperar essas personagens que são esquecidas. E eu vou fazer, então, um poema para a Polixena. A Polixena, ela é usada como um presente para o Aquiles. Ela é estuprada e, no final, ela é morta também. E a guerra tem um pouco essa simetria de que começa com o assassinato da Ifigênia, que é uma jovem de 15 anos. O pai, que é Agamenon, que para mim é isso, é o Trump, todos esses déspotas históricos, mata ela, mata a própria filha de 15 anos para ganhar a guerra. E a história termina, de certa forma, simbolizada pela morte de Polixena, que é uma outra troiana. E o poema é assim.
Faz mais de 3 milênios ontem, faz mais de 3 milênios ontem era areia, e eles carregavam flechas. Era música, e eles beberam demais. Faz mais de 3 milênios ontem, faz mais de 3 milênios ontem era túmulo e desvario, ser isca e esconder a dor. Eu conheço essa cicatriz. Se houvesse provas, diferença alguma. Você fez o que pôde. Nem esse quarto, nem nossos primos, nem o oficial que escaneava digitais, a vergonha vem a galope. Pelo menos ganhamos a guerra, pelo menos ganhamos a guerra. Mas nem isso. É isso, gente. Obrigada. Bom, queridos, nós estamos numa... Bom, mais uma? Pois não. Bom dia, Luísa. Gostaria de te cumprimentar primeiro. Muito bonita a sua performance. Muito se falou da sua volta aos clássicos, né? Ilíada, Odisseia. Mas seu texto me lembrou muito o texto do Marcelino Freire. Eu gostaria de saber quais são suas referências aqui hoje. Sim. Muito obrigada por trazer o nome do Marcelino. Gente, esse livro não existiria sem o Marcelino. Marcelino é um amigo muito querido, é uma pessoa essencial na minha trajetória. Desde o meu primeiro livro, ele fez a orelha do Coquetel Motolov. Eu escrevi quase todos os poemas na Toca, que é um curso de escrita criativa que o Marcelino faz. Então, foi muito importante ter esse diálogo com ele, assim, semanal, de eu levar os poemas, ele, e isso, e aquilo, comentar pro procedimento de criação. Então, acho que o Marcelino, sem dúvida, é assim, um dos mentores do Pedras. Pro Pedras em específico, acho que algumas bases foram, obviamente, Homero, a galera toda aí das Troianas, o Eurípides, tudo mais. Eu li muito... algumas coisas helenistas, então Pierre Vernant, Jacqueline, não é Jacqueline, esqueci o sobrenome dela, mas é uma francesa que também, enfim, é helenista, e fui vendo algumas adaptações ou algumas autoras contemporâneas que iam trabalhando com isso. Então, a Christa Uff, por exemplo, eu acho que foi uma referência gigantesca no campo da literatura. Por exemplo, o que a Grace Passou faz com a Medea, né, é um tratamento que eu acho muito interessante. Também tem essa coisa da poesia, não da poesia falada, mas da palavra encenada, né, da palavra para o teatro. E, em termos mais teóricos, acho que, se eu tivesse que falar 2 autores, seria o Achille, com o texto Necropolítica, que eu acho que é um texto que eu recupero bastante, né, pensar essa ideia da tecnologia de morte, dos corpos que não são passíveis de luto, e a Spivak, com Pode a Subalterna Falar. É um livro que eu acho que fundamentou bastante essa ideia de pensar os arquivos, pensar a interdição dos arquivos e o que fazer com essa memória, né? E, bom, de maneira geral, pensar, acho que muito das minhas companheiras e companheiros de movimento de poesia falada, Lúcio Ribeiro, Daniel Minchoni, enfim, tem muita gente que eu assisto, que eu gosto de ler, inclusive a galera que estava comigo de finalista. Assim, eu lembro que eu, só de estar ali com Arnaldo Antunes, Ricardo Aleixo, Tatiana Nascimento, Ana Martins Marques, eu falava, gente, são as minhas referências, sabe? Assim, a gente que está pesquisando, inclusive, poesia com performance, poesia com artes visuais, poesia com música, que são, enfim, essenciais assim, na minha trajetória como artista. Mais uma pergunta? Mais 2? Bora lá. 2, ótimo. Eu queria que você comentasse, no livro você suprime, né, as palavras, isso, na minha visão, tem uma questão imagética e que relacionam imediatamente com fotografia e com audiovisual. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Boa. Meu pai, gente, você quer fazer também a pergunta? Eu já respondo as 2. Luísa, quando você me mandou o livro, eu lancei um desafio para você. Falei, esse livro está faltando cheiro, esse livro está faltando ar.
vai à Grécia. Você não tem que integrar esse livro amanhã. O livro está pronto. Vai à Grécia. Aí você falou assim, como? Eu falei, é o banco. E você foi. Foi importante ter ido à Grécia depois que o livro você já tinha ele pronto. Foi bom esse desafio? A pergunta que não quer calar. Bom, sobre a mancha gráfica, acho que foi essa dificuldade de tentar traduzir o que era palavra. Eu tinha essa coisa de que para mim não cabia enquanto representação, sabe? É aquilo que eu estava comentando da questão de como representar a violência, sabe? E eu tenho uma sensação que é infindável essa lista de verbos, sabe? Então, acho que, de certa forma, trazer essa mancha gráfica para o texto concretizava o quão infindável é esse acúmulo de violência. Acho que foi a forma... E pensando isso exatamente na visualidade, na mancha gráfica, na poesia, de certa forma, concreta também, tem todo um diálogo aí com a literatura, enfim, dos campos e dos concretistas. E sobre a Grécia, sim, acho que sim. Inclusive, fiquei presa, gente, num sítio arqueológico, precisei pular o muro para sair. Acho que foi importante ver essas ruínas, visitar os sítios arqueológicos, ver muita... Porque, como, né, a mitologia da Guerra de Troia está para além só do recorte do Homero, é isso que eu falei. O recorte do Homero começa na treta entre o Aquiles e o Agamenon e termina na morte do Heitor. Só que tem muita história antes e muita história depois. Parte delas são representadas em dramaturgias, mas tem muito vaso, por exemplo, que aí você vê as representações, as figuras, ou que está em mural. Inclusive, tem uma treta, porque, por exemplo, os mármores lá de Atenas estão no Museu da Inglaterra, né, como muita coisa que foi roubada de muitas culturas que foram para o British Museum. É isso também. Então, os gregos estão há anos tentando recuperar, enfim, os painéis, os caquinhos deles. Da história, Sim, as pedras. Total. Queridos, olha, foi uma imensa alegria. Muito grata, Luísa. Mas, antes disso, eu também tenho um pouco o meu papel político de fazer o tráfico de caquinhos, ou muito menos, livros, livrões. Esse livro maravilhoso aqui que eu quero presentear você vem direto do Maranhão, como um livro também referência, já a Ecocrítica, que é um dos lugares que a crítica e talvez os prêmios estejam começando a acontecer, e os estudos das pétalas púrpuras, já instigados pela Heloísa Buarque de Holanda, que é uma referência minha, e espero que você goste. E a Luísa, então, vai se dirigir a Livrus, que tem nos recebido assim brilhantemente para fazermos ali os nossos momentos de autógrafo, de dedicatórias, tá bom? Ali fora no hall de entrada, tá bom, Luísa? E últimas considerações, e muito grata sempre. É isso, gente, agradecer muito, e quem quiser trocar mais ideia ali fora, estarei ali. Obrigada.